Graça e paz. Aqui quem vos fala é a irmã Rita, missionária pela misericórdia de Deus. E eu venho falar aqui de um testemunho. Testemunho cujo qual primeiro eu tenho que agradecer a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ao poder de Deus, à misericórdia de Deus. Agradecer ao ministério, Igreja Pentecostal Deus Rafá, pastor Marcos Tito, por aquelas portas estarem abertas e ainda, permitindo com que ali Deus opere prodígios, milagres, maravilhas, que pessoas sejam usadas. E esse testemunho foi de uma campanha, da campanha que está acontecendo, que termina essa semana agora, na quarta-feira. Não percam. Jesus julga a minha causa. A sua causa também pode ser julgada. Naamã melhorou no último mergulho, no 7º, ele foi curado. Eu fui na 9ª. Quem sabe o 10º elo pode ser você. E o que fala dessa campanha, desse milagre? O pastor Giovanni, ele estava pregando. E ali ele foi tomado de uma unção sobrenatural. Deus começou a fazer um mover. E, para vocês entenderem, há mais ou menos uns 20 dias atrás, eu tive um resfriado muito forte. Eu fiquei 3 dias praticamente, assim, acamada. 3 dias praticamente, assim, bem debilitada, bem desanimada. O meu corpo, ele estava bem enfraquecido, né? Só pedia a cama. Mas a gente tem que lutar contra o corpo, né? Mas ainda assim eu estava bem. E passou uns dias, eu tive uma melhora. Quando foi domingo, há 7 dias atrás, eu fui para o culto e eu já não estava bem. Eu tive uma recaída. Eu cheguei na igreja, eu estava cansada, com falta de ar, com muita dor de garganta. E tudo que eu comia, que eu engolia, refletia no ouvido. E passava com muita dificuldade, porque parecia que tinha uma placa, alguma coisa agarrada aqui entre o nariz e a garganta. Eu não sei se é laringe, se é faringe, eu não sei aonde estava. Eu sei que eu não conseguia engolir direito, eu já não estava muito bem, né? Aí veio a segunda-feira, veio a terça, veio a quarta-feira, a pregação, a campanha. E o pastor Giovanni, no meio dessa unção sobrenatural do agir de Deus, ele olhava, entregava. Deus fez um mover, um sobrenatural ali naquele ministério, naquele dia. Mas ele olhava fixamente para mim, que estava lá atrás. Eu fico sempre só focando. E ele olhava para mim e falava assim: Deus está curando hoje uma garganta. Deus está curando hoje uma garganta. E olhava fixamente para mim quando ele falava isso. E eu observava ele. E ele falava e olhava para mim. E dentre várias outras coisas. E passou. Na quinta-feira não amanheci bem debilitada, cheguei bem, meu corpo parecia não agir, a minha garganta doía, o meu ouvido doía, eu não conseguia engolir direito, com muita dificuldade, mas só quem vive é que sabe, né? Às vezes a gente comenta, às vezes as pessoas não conseguem entender a gravidade da nossa situação, mas Deus sabe. E ali eu ia fazer uma visita, né, a um culto, uma igreja, mas eu tive num médico meu mais cedo, e ele falou para mim: vai num hospital. E a hora de ir pro culto, eu falei: eu não vou ao culto, eu vou tentar ir ao hospital, eu não tô bem, o meu corpo não tá bem, eu não tô legal. A minha cabeça doía muito, a minha testa, que assim, parecia que ia explodir, parecia que tinha um tambor dentro da minha cabeça, e aquilo doía. Só que eu não consegui caminhar para o hospital, e eu acabei tomando remédio para dormir. Errado, né? Não façam isso. Mas eu fiz. E quando chegou no dia seguinte, após alguns episódios, eu fiz contato com meu filho mais novo e ele me levou no postinho, fizemos teste do Covid, o negativo. E ele pegou para cuidar
de mim. E eu fiquei, né, na sexta-feira o dia inteiro de cama, só consegui levantar para tomar banho, não comi, né, sábado, e de sexta para sábado, no sábado, eu não sei exatamente o momento, o horário em que foi. Eu lembro que eu fiz, quando eu fiz, que era para tentar limpar a placa, ou algo que tinha na minha garganta, eu não conseguia. Aquilo veio para minha boca. Imagina um pedaço de fígado de galinha meio mole, com gosma e um líquido. Aquilo encheu. Quando encheu minha boca, eu estava deitada no quarto, eu não tinha outra coisa a não ser. Mas a minha língua detectou toda aquela, aquela situação ocorrida. E eu pude ver que ali tinha líquido, tinha gosma e tinha algo, assim, um pouco mais duro, um pouco mais firme, um pouco mais... E passou. Passado um tempo, o Espírito Santo veio, né? Às vezes o Espírito Santo futuca a gente, o Espírito Santo vem e fala assim, ô, tô falando com você, me dá atenção. Porque às vezes a nossa mente fica ligada em tantas coisas, né? E esquece, às vezes até de lembrar que o Espírito Santo intercede por mim e por você o tempo todo, mesmo quando a gente está pensando em outras coisas. Porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas. E ali eu lembrei, eu peguei, fui e passei a mensagem para o pastor e contei o que estava acontecendo. E contei sobre o que o pastor Giovanni tinha falado. E eu falei, eu acho que eu fui curada. Pensando, né, comigo, eu acho que eu fui curada. Aí o pastor Marcos Tito falou para mim que Deus, na hora que ele entregava sobre a garganta, que Deus falava com ele que essa pessoa era eu, que era comigo que Deus estava falando. Mas em meio a tamanha unção, tamanho poder, ele acabou não comunicando comigo. Às vezes a gente tem que escrever, porque às vezes Deus fala, a unção é tão grande que a gente acaba esquecendo de entregar. E ali o mover estava muito grande. Claro que não foi proposital. É porque realmente quem está no poder, a melhor coisa que tem é mergulhar no poder. E passou-se. Aí ele veio falar para mim, né, aqui, a gente conversando no WhatsApp, ele falou para mim que Deus falou que era comigo. Então o que eu quero dizer para vocês? Testemunhar faz parte. Edifica a fé de muitos. Naamã foi curado no 7º dia. Ficou 6 dias lutando. Eu fui curada no 9º elo. E olha que eu nem sabia. As causas que eu coloquei para Jesus julgar são outras totalmente diferentes. Mas Deus trabalha do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E às vezes existe situação na minha e na tua vida que precisam ser trabalhadas, curadas, libertas, antes de que você receba o milagre, a causa que você está pedindo que seja julgado. Porque às vezes é necessário que você esteja com uma certa estrutura para você conseguir até ganhar uma bênção, né? No meu caso, por exemplo, eu não ia conseguir ganhar as minhas bênçãos, ou talvez viver as minhas bênçãos se eu não tivesse sido curada. E é assim que Deus trabalha, né? Nosso Deus, Ele é infinitamente misericordioso. Ele nos deu essa nova chance. E o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o que cura, é o que salva, é o que liberta, é o que transforma, que ressuscita mortos, que entra na fornalha, que entra no deserto com a gente, nas covas dos leões. Às vezes ele manda anjo, mas às vezes ele mesmo coloca as mãos dele. Então quero dizer para você, não desista. Eu não sei qual é a sua causa. Eu não sei o que você está pedindo para Deus. Mas peça para Deus que venha julgar ou tratar todas essas causas que você necessita e que talvez você até mesmo desconheça essas causas. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, esquadrinha mente e coração, deitar e levantar. E Ele está no controle de todas as coisas.
Amém? Deus os abençoe e fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.